Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma mesa virtual do site Espiritualidade Cotidiana. Hoje a gente vai trazer um tema aqui que a gente já está anunciando há mais ou menos um mês, foi um tema também bastante pedido, que é o tema da intuição, e é muito bacana poder dividir um pouquinho do que a gente tem estudado e conversado sobre esse tema com vocês. Passando brevemente algumas dinâmicas de como vai funcionar hoje, né? O nosso hangout, nosso encontro, nossa mesa virtual, ele tem duração de cerca de 1h20, e dessa vez nós optamos por fazer a conversa entre os participantes por mais ou menos 1 hora e deixando as perguntas para os 20 minutos finais. Então, vocês, por favor, interajam com a gente pelo chat, mandem seus comentários, suas perguntas. O Calil, que está aqui com a gente, ele está olhando, compilando, anotando todas as perguntas e comentários que aparecerem. E nos 20 minutos finais, então, a gente vai se dedicar a fazer essa conversa com vocês e também responder as questões que surgirem. Então, vamos então ao nosso tema, intuição, ouvindo a voz do espírito. Esse era um tema que a gente já tinha em mente falar, porque é um tema que está sendo muito falado, tem diversos materiais na internet sobre isso, livros, até mesmo filmes. O tema da intuição não é de hoje, revistas também, lembrei agora, já vi matérias super importantes e super interessantes sobre a voz, a tal da voz da intuição. E o mais bacana é que essa palavra intuição, com certeza, é uma palavra que todo mundo já ouviu, ou em alguma vez na vida, ou já falou, né? Quem é que já, em algum momento, não pode ter falado que teve uma determinada intuição, ou ouviu alguém muito próximo falar. E o que é mais curioso sobre esse tema é que, por mais que a gente tenha ouvido muito falar de intuição, pelo menos uma vez na vida, provavelmente, é muito pouco o que a gente sabe realmente sobre intuição. Então, se você for perguntar para alguém, ou se você mesmo for se perguntar o que você sabe sobre esse tema, é bem capaz que a gente não encontre muitas respostas claras. Por quê? Porque há divergências hoje sobre esse assunto, sobre o que seria essa intuição, essa voz da intuição. Para dar um exemplo bem rápido, né? Algumas pessoas tomam intuição por um pressentimento, né? Esse é o termo corrente mais comum, né? Que seria um pressentimento, geralmente acerca do futuro, né? E acerca de algo que vai acontecer. Então, seria uma coisa assim mais especial, né? Uma coisa dedicada a momentos especiais da vida e não raro associada a alguma coisa ruim, né? Essa questão do pressentimento. Tem algumas pessoas que entendem a intuição por uma condução. Então, tem pessoas que falam de intuição como uma condução de algo superior, ou de um guia, ou mesmo até de Deus. Tem pessoas que entendem que a intuição seria essa condução que vem de algum lugar e passa pela gente, né? Outras pessoas já entendem a intuição como se ela fosse uma faculdade extraordinária, né? Beirando até algo mediúnico. Então, algumas pessoas têm, outras não têm, outras pessoas têm muito, outras pessoas, às vezes, nunca conseguiram pensar ou sentir um pouquinho isso, né? Temos também a acepção corrente de intuição como um raciocínio rápido, um raciocínio imediato, né? Tanto é que existe o termo intuitivo, até que é usado até na tecnologia, né? Como algo que é imediato e pode ser um pensamento que vem assim de forma quase natural, né? E por último, a gente tem a palavra intuição ligada, então, a uma autoconfiança, né? Então, você confiar no seu tino, você confiar no seu taco, né? Confia-se em si mesmo. E isso pode até caminhar como, para você entender a intuição como um caminho de seguir a vontade própria, né? Vai lá, ouve a sua intuição, ouve o seu coração e vai dar tudo certo. Mas como é que é isso? O mais interessante sobre todas essas terminologias, esses significados, é que muitos deles podem se resumir numa frase, que a intuição é aquilo que você sente, que vem de dentro, né? Poxa, mas será que falar que intuição é algo que a gente sente dá conta do recado, da gente entender o que é intuição? Será que com isso a gente consegue entender a fundo o que significa intuição? E aí é muito interessante, inclusive nas nossas conversas de grupo, a gente achou materiais que colocavam, né, o sentimento
como o oposto à razão, né? Então fazia essa oposição, né, de extremos, razão e sentimento, ou seja, aquilo que você pensa com aquilo que você sente, né? E aí nós entramos um pouquinho no campo dessa questão do sentir, e a gente pensou, poxa, mas quantas pessoas não foram enganadas pela razão, né? Quantas pessoas pensaram e pensaram errado, e também quantas pessoas não foram aí enganadas, se enganaram com os próprios sentimentos, né? Isso é um excelente ponto de partida para o que a gente vai conversar hoje, né? Porque se os sentimentos não são a medida da intuição, né? Quantas vezes nossos sentimentos estavam errados acerca de algo, acerca de uma situação, determinada pessoa, né? Se os nossos sentimentos parece que não são certeiros, né? E a intuição a gente entende que é uma coisa certeira, que é uma coisa onde a gente pode confiar, onde a gente pode se apoiar. Então, diante disso, né, dessa oposição entre sentir e pensar, muitas pessoas param por aí e o conhecimento desse termo, dessa palavra intuição, muitas vezes para por aí. Então, é aqui que a gente vai começar a nossa conversa, a partir de algo que a gente constatou e que a gente viu que a gente não deve permanecer diante disso, né? Dessa questão da relativização entre razão e sentir, e sim, a gente pode trazer exatamente a intuição como a verdadeira oposição à razão, e não sentimento. Bom, para começar, então, a gente vai trazer aqui um conteúdo muito especial para vocês, que foi cedido para a gente utilizar nessa reunião. Esse conteúdo é um vídeo de uma contação de histórias realizada pela artista e contadora de histórias Paloma Portela, acerca de um trecho de um livro da escritora Rosélis von Sass. Esse livro se chama O Livro do Juízo Final. E aí eu queria trazer para vocês, nós gostaríamos de trazer para vocês um trecho, então, dessa contação para iniciar a nossa viagem por esse tema, que vai começar lá atrás, no início da história da humanidade. Então, a gente gostaria de dividir com vocês esse material e aí começar a nossa viagem de fato. Era uma vez um jovem rapaz que um dia chegou em sua cabana, levando em suas mãos um punhado de penas, pequenas, delicadas e raras penas, de um tom vermelho tão intenso, tão vivo, que eram capazes de iluminar qualquer escuridão. Levou essas penas para sua esposa, uma moça que ficou tão feliz a ver aquela preciosidade que logo começou a tecer com suas hábeis mãos um lindo enfeite de cabeça, uma grinalda de penas. E a grinalda despertou a admiração de todos do povoado. Apenas uma mulher não conseguiu esquecer aquela grinalda. Uma mulher que deixou-se despertar por algo mais do que admiração. Deixou-se despertar por cobiça e inveja. Toda vez que ela pensava na grinalda, ela tinha vontade de possuí-la. Uma forte ardência. Queria ter uma grinalda idêntica à da moça. Se não idêntica, mas pelo menos as mesmas penas, porque ela acreditava que era em sua cabeça que aquela grinalda teria um brilho ainda maior. No desespero, sozinha e aflita, correu para a floresta, deixou-se cair ao lado de uma árvore, de um tronco tombado, e começou a refletir sobre o que estava sentindo. Foi se dando conta do seu erro. Nenhuma das outras mulheres do povoado haviam cobiçado aquela grinalda, somente ela. Afugentou a paz e o marido de casa por vaidade, cobiça, inveja. Prometeu a si mesma nunca mais dar vazão àquele sentimento. E aos poucos as dores foram diminuindo e, como um presente, a paz foi-lhe regressando. No entanto, 2 dias depois, ela cruzou o caminho com a moça da grinalda. A moça vinha de um riacho, tinha acabado de banhar-se, os cabelos ainda molhados, e trazia na mão, cuidadosamente segurando a sua grinalda de penas. A mulher botou os olhos na grinalda e sentiu as dores devorar-lhe o estômago novamente, ainda mais ferozmente. Estava cobiçando novamente aquele objeto. Vozes lhe exortaram que aquilo era errado, e ela sabia, no fundo, que era errado. Mas agora deixou-se advogar pelo raciocínio. No dia seguinte, quando a jovem foi novamente banhar-se, deixou a grinalda na cabana, para que não se estragasse na água.
A mulher que estava vigiando entrou às escondidas, pegou a grinalda que queimou em suas mãos, tamanho era o desejo de possuí-la, e a enterrou sob a terra, marcando o local com uma pedra. Quando a jovem voltou e não encontrou seu precioso presente, ficou inconsolável. Ainda pediu ajuda para as outras mulheres do povoado para procurarem, mas não havia jeito, havia desaparecido, ninguém encontrava. No dia seguinte, porém, a moça não procurou mais. À noite, enquanto seu corpo repousava, durante o sono, em sonho, seu guia lhe mostrou quem havia lhe roubado e aonde estava enterrada sua grinalda. Ao amanhecer, ela tentou tranquilamente se acercar da mulher e pediu a grinalda. A mulher foi tomada por uma raiva de ser acusada, raiva do marido que não estava lá para tê-la impedido de ter feito algo tão horroroso. E a raiva foi crescendo à medida que ela negava, crescendo tanto que virou uma fúria. E a fúria atraiu a atenção de todas as outras mulheres. Logo se formou uma confusão. Subitamente, a mulher se sentiu abandonada por qualquer bom espírito. A moça ficou tão perturbada que também se retirou. E a mulher ficou ali, sozinha, sentindo-se arrastada de um lado ao outro. Súplicas sábias ainda chegaram aos seus ouvidos. Confesse. Mas novamente ela deixou-se dominar apenas pela teimosia do seu raciocínio. Se eu confessar que peguei a grinalda dessa moça, o que ela vai pensar de mim? Não. E as mulheres então vão me desprezar? Não. Negou e calou-se. Todas as vozes mais sábias e bondosas que poderiam haver ao lado de um ser humano chegaram a ela. Confesse! Mas depois de tantos dias, tantas noites atormentada, era até difícil não obedecer àquelas vozes. Mas ela já estava completamente dominada pelo raciocínio. Não. Já se passaram muitos dias, muitas semanas, ninguém lembra mais dessa grinalda. E aquele jovem casal, eles também vão esquecer. Não. Calou-se e levou a culpa com ela até o fim dos seus dias. Interessante, trecho maravilhoso, que provavelmente vai dar muito o que falar aqui pra gente. Então eu já vou perguntar para um dos nossos participantes, Mário Sérgio, o que você pode comentar sobre esse vídeo com a gente? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma mesa virtual. E esse trechinho dessa contação de história, ali é só um resumo, né? Essa historinha, ela tem mais de 15 minutos. A gente fez um substrato aí, só um trechinho. Então, não é a história inteira. Ele é um pedaço do livro do Juízo Final, em que a escritora Rosélia von Sass nos conta como é que começou, de certa maneira, o pecado original. Ou seja, como é que o ser humano deixou de ouvir a intuição e passou a considerar prioritariamente o raciocínio, né? A gente tem que lembrar aqui, para tomar nossas premissas, né, é de que nós, seres humanos, nós somos essencialmente espírito, né? Ou seja, quando eu falo, o meu espírito, não é o meu espírito, o espírito sou eu, né? É o meu corpo, na verdade, né? Porque o eu do ser humano, o eu de todos nós, é o espírito, e não o corpo, né? E dentro desse corpo está aqui o espírito, que sou eu, assim como todo mundo, né? Ou seja, a essência do ser humano é o espírito. O espírito fala através da intuição. Então, essa é a diferença, né, que a Carol colocou ali no começo. Não é o sentimento que é a diferença, que é o oposto do raciocínio, é o espírito, né? A gente vai desenvolver aqui, ao longo da nossa conversa, a questão do sentimento. De onde vem, então, o sentimento? Seria uma pergunta que fica aí para ser trabalhada pelos meus companheiros de mesa aqui, né? Mas a voz da intuição vem do espírito, e é ela que deveria sempre falar, né? Pela historinha ali, a gente já vê como é que a gente chegou no estágio em que a gente está hoje na humanidade, né? Se a gente tivesse levado, não seguido só o raciocínio, mas tivesse deixado a intuição brilhar e comandar, talvez a humanidade estivesse numa outra situação hoje, né? E por não ter feito isso, deixar o raciocínio
falar mais alto do que a intuição, é que a gente acabou na situação que todos nós, na face da Terra, estamos, né? E cada um, pessoalmente, tem que enfrentar as suas dificuldades, as suas dores, né? E tudo mais. Eu acho que, para começar, eu falaria isso, Carol, e aí vou passar a palavra para você de volta. Okay? Legal, Mário Sérgio. Bacana, você já abriu, então, aí, a partir dessa história, né, desse trecho, você já abriu, então, uma coisa que, de fato, ocorreu e que a gente vê na personagem, né, que é uma dualidade, né? E você também já, para explicar essa dualidade, trouxe o conceito de espírito. Então, só para continuar na linha do que você trouxe, eu vou ler um trechinho bem pequeno do mesmo livro, que também vai ajudar a gente a começar a pensar historicamente, né, o que será que aconteceu e como é que a gente chegou num ponto de não entender hoje o que é intuição. Então, eu vou ler aqui esse trechinho curto para vocês. Aqui diz: o ser humano compõe-se de espírito, alma e corpo terreno. O espírito, devido à sua constituição mais leve, possuía ligação com os mundos luminosos e com outros espíritos mais elevados. Ele atuava orientando na terra, guiava os destinos de cada um, bem como de povos inteiros. A alma é apenas um invólucro do espírito. Ela é como a polpa da fruta que envolve o caroço. O corpo terreno, com o seu cérebro e raciocínio, é a casca exterior, ou invólucro da alma e do espírito. E hoje, conversando com o Mário Sérgio, ele trouxe também esse ponto, que é a questão do racional, a inteligência, né? Ela faz parte do corpo, né? Ela não é um ser humano. Isso dentro de uma perspectiva, né, espiritual, né? Que quando o nosso corpo morre, o ser humano não morre junto. E estando a inteligência e o raciocínio ligada estritamente ao cérebro, né, o pensar, ou a capacidade de gerar raciocínios cerebrais, quando a gente perde esse corpo e esse raciocínio, o que sobra? E aí a gente já começa a entrar, então, melhor um pouquinho nesse entendimento, nesse campo da intuição. E queria chamar o Max para comentar um pouquinho como é que é a visão dele, o que ele pode trazer para a gente sobre esse tema. Oi, boa noite a todos, tudo bem? Então, aí o Mário começou falando da questão do espírito, e eu pesquisando bastante na internet sobre o assunto, você queria saber o que as pessoas acham, né, o que elas falam sobre intuição, né, e vi bastante coisa, assim, que apareceu. E uma coisa que me chamou a atenção é que, que eu até cheguei a ler, que a ciência, a intuição para a ciência ainda é um enigma, não se sabe exatamente o que é. Isso me chama a atenção porque, se fosse algo que é estritamente ligado à matéria, ou seja, ao cérebro, ao raciocínio, a ciência já teria uma ideia um pouco melhor do que seria a intuição. O fato de a ciência ainda não ser um enigma isso para a ciência quer dizer que isso vem além da matéria, está o ponto de origem da intuição não está ancorado na matéria, porque hoje as pessoas costumam misturar um pouco, né? Coloca dentro da psicologia como um raciocínio inconsciente, ou uma capacidade da mente, como se a intuição fosse alguma capacidade especial da mente, né? Então cria-se uma confusão também com aquilo que a Carol falou relacionado ao sentimento, né? Como se fosse uma característica diferenciada do raciocínio ou da mente, ou às vezes é algo que o raciocínio fica captando várias coisas e de repente ele elabora uma coisa diferente e aquilo ali seria a intuição, né? E não é bem isso, porque a intuição é mais profunda, ela é muito mais, ela vem de um ponto que é a origem do ser humano, né, que seria o espírito. E aí a gente verifica também aqui a questão do sentimento, né, porque o sentimento, ele está ligado a aquilo que o ser humano tem como em relação ao instinto, às emoções, né, aquilo que o ser humano traz como emoção. Então esse sentimento ele vem como algo que está ligado ao raciocínio, ao ser, né, à mente da pessoa, e ela
e muitas pessoas confundem, porque na questão da intuição, a gente normalmente, quando você recebe a intuição, aquele auxílio que a gente verifica, e a Abdrushim traz na mensagem, é que primeiro surge uma imagem para a gente. A intuição nunca está ligada a a algo que tem a fala, tem uma voz e tudo mais. Primeiro vem a mensagem, a imagem, desculpa, primeiro vem a imagem, e depois, consequentemente, ao receber essa imagem, o raciocínio complementa com aquilo que ele precisa, né, para complementar a imagem. Aí vem o som e tudo mais. Então, a primeira coisa que o ser humano recebe na intuição é a imagem. Já o sentimento, não. O sentimento, primeiro, está muito conectado ao pensamento. Primeiro ele começa a pensar em alguma coisa, aquele pensamento liga várias coisas que estão na sua mente, as suas vivências e tudo mais, e a partir daí ele vem uma imagem, né? Então, o caminho é um pouco inverso. Então, esse seria esse ponto que eu vou lançar agora, para a gente poder desenvolver um pouquinho mais. Então, a diferença entre, no caso, o sentimento, que está ligado aos pensamentos, e a intuição. Muito bom, Max. Já trouxe muito, muito conteúdo para pensar. Vou perguntar para Ana. Ana Luísa, o que é intuição para você? Olá, boa noite a todos, aos amigos da mesa, quem está nos assistindo. Bom, a intuição é a voz do espírito, né? A nossa voz interior. Eu gostaria de fazer um paralelo, até seguindo as palavras do Max, né? Quando ele fala da intuição forma a imagem. Eu gostaria de fazer um paralelo juntando até as nossas reuniões anteriores, né? Que se falou bastante sobre as formas de pensamento. E Abdrushim nos ensina, né? Nos mostra que a boa vontade para o bem é que vai demarcar todo um novo caminhar humano. E exatamente a partir do momento em que você define essa boa vontade para o bem e começa a caminhar por ela, automaticamente o seu raciocínio se aquieta de uma certa forma. Tá? Vou colocar com uma linguagem assim mais coloquial. A gente se abre mais para a percepção, para o observar, né? O despertar, ouvir o íntimo. Então, essa ligação do nosso pensamento, ele precisa ser perpassado pela nossa intuição, por uma vontade espiritual. Automaticamente, a gente vai libertando a intuição desse embotamento que ela ficou por um pensar excessivo, por um uso exacerbado do raciocínio, né? Então, eu ligaria muito a essa questão de um pensamento mais limpo, um pensamento mais claro, vai fazendo com que gradativamente a gente vá abrindo a voz da intuição. E não tem nada como a vivência para nos ensinar isso, né? Quantas vezes nós acabamos ouvindo a intuição e aí o raciocínio cismador entra lá e começa a falar, e aí a gente vai vivenciar e muitas vezes acaba trazendo alguma consequência. Nessa consequência, por não ter ouvido fortemente a intuição, ela nos faz rever lá aquela voz que a gente ouviu, aquela intuição que a gente sentiu e não seguiu. Então, gradativamente, a vivência vai nos trazendo esse abrir maior para ouvir a intuição, né? Então, isso tudo vai se desenvolvendo melhor em nós. São todas as orientações, né, as lições que Abdrushim nos trouxe de como voltar a um caminho natural, porque, na verdade, nós estamos num caminho bem antinatural, né? E voltar esse caminho, deixar que essa intuição novamente flua e que o espírito se torne mais leve, é um trabalho cotidiano e muito ligado aos pensamentos. Eu diria isso para começar. Ótimo, Ana. Você já trouxe aqui essa questão até do diálogo interior, que a gente começou a explorar isso um pouquinho, né? Quando a gente viu o vídeo da Paloma,
E aí você já trouxe essa questão das vozes, desse diálogo interior, né? Também quando você tem o seu raciocínio, o seu pensar falando, né? E aí você tem no meio disso o seu sentimento falando, e dentro disso, muitas vezes, isso já é um cabo de guerra suficientemente grande para deixar a gente maluco. E diante dessa situação, né, dessa situação que às vezes é uma situação que nos leva ao limite, né, a gente pode buscar se aquietar e ouvir uma voz que nos dê mais segurança, uma voz mais esclarecida, né? Então, veja, são muitas vozes e muitas vezes parece que nenhuma delas concorda, né? A diferença, pelo que você está passando aqui para a gente, Ana, é que a voz da intuição, ela surge geralmente como uma coisa esclarecedora, como uma coisa que vai te dar uma calma, uma segurança, e que você sente, mas não no sentido de sentimento, que aquele é o caminho certo, que aquela é a decisão certa, ou que aquela é o pensamento certo que a gente pode ter acerca daquilo. Veja, quando a gente fala raciocínio, pensar, já é importante colocar desde já que não é que a gente não deva pensar, né? Acontece que muitas vezes a gente se vê emaranhado nos próprios pensamentos e num diálogo interior racional que ele parece que não tem ar, não tem nenhum ar fresco para a gente respirar, né? Ou muitas vezes a gente está numa tormenta emocional que a gente também não consegue sair. E entre essas duas coisas que acometem muito a gente, né? A gente busca, então, ouvir a voz interior. Engraçado porque tem um livro bem conhecido que se chama O Poder do Agora, né? Que já no começo foi um best-seller de um autor chamado Eckhart Tolle, depois ele fez outros livros, né? Indo à frente com esse tema, e já no início do livro ele coloca: você não é os seus pensamentos. E a gente fala assim, mas como eu não sou meus pensamentos, então significa que tudo que eu penso não tem importância, não faz nenhum sentido? Aí é que está. Aí entra o elemento de um pensamento, mas claro, um pensamento que é orientado pela voz interior. Você falou, Ana Luísa, um espírito que começa a se manifestar na gente. Então, nosso interior, de fato, sai dessa nuvem de pensamentos, ideias confusas que também podem vir de fora e de influências e tal, e sentimentos também, que a gente parece que vai se afogar num mar de sentimentos, e a gente consegue, a partir disso, clarificar os nossos pensamentos, então ele é útil sim, e clarificar os sentimentos, que também são úteis, né? Então, quando a gente está falando, não é jogar o raciocínio de lado, jogar o sentimento de lado, mas entender que a gente tem uma essência interior e que nós somos isso. Nós somos o espírito, né? Ele não está ali disposto como o raciocínio está um pouco mais distante, os sentimentos estão distantes. Nós somos, eu sou, aqui está o meu eu. E eu sinto, e esses processos podem acontecer em separado do meu eu, e eu penso. E esses processos também podem acontecer bem separados do meu eu, da minha vontade individual, da minha verdadeira vontade, a vontade do coração. Vou chamar agora o Calil para continuar um pouquinho, porque eu sei que quando fala de eu, o Calil gosta de trazer várias coisas bacanas. Então, Calil, por favor. Boa noite a todos, boa noite aos integrantes da mesa virtual, aos amigos online que já somam em um bom número. Estou aqui também acompanhando aqui os boa noites de vocês, e assim que tiverem dúvidas, eu vou anotar, conforme a Carol falou, a gente conversa um pouco mais para o final da nossa mesa virtual. Pois bem, Carol, tem algumas coisas até que a Luísa falou que chamaram minha atenção aqui, me ocorreram algumas coisas. E realmente, o livro do Eckhart Tolle, do Poder do Agora, que ele fala da importância do silêncio para que você consiga aquietar os seus pensamentos e, de certa maneira, se expandir, ele é uma perspectiva bem interessante, mesmo para uma pessoa que nem eu, que já estou estudando esse assunto, isso não deveria ser uma novidade, mas a maneira como ele escreve aquilo, para mim foi muito interessante. Então, não acho que é à toa que esse livro seja um best-seller. Vivemos em um momento de vida hoje que todos acabamos por pensar demais, né? Estamos hiperestimulados por pensamentos. Então, naturalmente, se tem sempre uma música tocando dentro do cômodo ali muito alta, você não vai escutar aquela vozinha sutil no seu ouvido, fica difícil mesmo. Então, o cultivo do silêncio para que você consiga intuir, ele é importante, sim. Em alguns momentos a intuição pode até falar alto, assim, você não precisa estar necessariamente no silêncio para conseguir escutá-la.
Lembro que na vez que eu capotei o meu carro, eu consegui escutar a minha intuição. Eu sentia ela alguns segundos antes ali, que eu deveria parar e andar um pouco mais devagar. E eu pensei, não, vamos ver até onde eu consigo ir nessa velocidade. E alguns segundos depois eu estava com as 4 rodas de ponta viradas para o ar. Então, era um momento de silêncio? Não era, eu estava dirigindo, eu estava conversando, eu estava ali animado na coisa, mas eu consegui perceber aquilo, e aquilo foi evidente. E eu posso dizer que foi minha intuição, até não somente da maneira como se manifestou, mas que pela consequência daquilo ali. Foi como eu comecei a aprender a discernir um pouco também o que é para mim intuição, o que é pensamento, o que é a primeira impressão ali mais racional da coisa. Pois que vocês estavam comentando das diversas interpretações que existem da palavra, eu mesmo, a primeira vez que escutei alguém falar de intuição fora do círculo de pessoas que eu converso sobre espiritualidade, foi um professor de cálculo numérico, falando que a primeira impressão ali, a abordagem intuitiva daquele problema, ela estava errada, porque aquela equação não deveria ser resolvida daquele jeito. Então, ele colocando também a intuição como se fosse um primeiro pensamento. E aquilo, quando eu escutei, me soou errado, né? Mas eu não vou parar uma aula de cálculo numérico para ficar debatendo isso aí, que não era aula de filosofia, né? Você está na engenharia para conversar as coisas que são possíveis de serem resolvidas. Então, pensando assim, mas o silêncio em si, de modo geral, precisa ser cultivado para você conseguir escutar. Aí me veio a palavra que a Luísa falou, que me chamou a atenção nesse ponto, que é o embotamento. Se você não acredita que algo existe, como é que você vai conseguir escutá-lo? Acho que talvez esse seja o ponto ali da coisa. Então, você precisa acreditar que aquilo existe também, para dar um pouco de margem para que aquilo possa se manifestar. Pois negar aquilo ali é empurrar aquilo para longe de você. E outro ponto que também é importante ali, que passa a ser o essencial, é o cultivo da boa vontade, para ter alguma coisa para você ouvir, para você poder se conectar com algo ali que seja digno de ser ouvido, para que a intuição possa apontar o caminho na sua vida e a sua razão conseguir viabilizar aquilo ali, na materialidade, onde aquilo precisa se manifestar. Com o sentimento dando liga para aquilo ali, para conseguir também ressoar para as pessoas também. Então foi isso que eu pensei, Carol, quando vocês estavam trazendo esse ponto e nesse ponto da conversa em particular. Então, Calil, aproveitando só o gancho que você deu ali, além do silêncio, né, você estar em silêncio, que fortalece, né, ao ouvir a intuição, mas também a quantidade de pensamentos que passam pela cabeça, né? De repente a pessoa está lá em silêncio, mas o silêncio não está no interior também, né? A cabeça está rodando a mil, né? Com muito pensamento. Isso é um ruído para aquilo que é a voz interior, né? Então ele está tentando receber, mas tem muita coisa ali. É como você tem uma estação de rádio, você está tentando sintonizar lá, e tem muita coisa chegando, e aí você não consegue aquela sintonia perfeita, né? É aquele monte de coisa no ruído lá que você mal ouve o que está lá por trás, né? Então, só fazendo essa analogia aí do que você comentou, eu acho que o Roberto está querendo falar alguma coisa também ali. Roberto, o que você quer comentar com a gente sobre esse tema? Alô, tá ouvindo? Habilitei aí o microfone? O Calil disse que não quis interromper a aula de cálculo numérico, mas você devia ter interrompido, sim, viu, Calil? Porque é muito chato o cálculo numérico, né? Até hoje eu lembro dessas aulas aí. Bom, acho que seria muito mais interessante se você tivesse interrompido. Eu queria voltar para o vídeo da Paloma, na verdade, porque quando a gente resolveu colocar esse vídeo, eu já conhecia o vídeo, né? Aí eu assisti de novo e eu pensei assim, poxa, mas esse vídeo, ele é muito significativo. Ele é emblemático da situação da humanidade, né? Primeiro porque realmente aconteceu. Esses fatos que estão no livro do Juízo, da autora Rosélis Fonsas, realmente aconteceram há muitos milênios. E é um marco mostrando como a humanidade escolheu o caminho errado, né? E eu fiquei pensando se nós já não passamos por uma situação semelhante, né? Claro, não talvez com essa intensidade, mas se não todos, seguramente a maior parte já passou por algo assim. Você sente nitidamente o que deve fazer numa situação inusitada, ou o que não deve fazer, e imediatamente começa a surgir considerações,
ponderações contrárias, olha, veja bem, é muito nítido, é imediato. Esses argumentos contrários é o raciocínio se contrapondo à intuição. O Maximiliano falou, a intuição surge imediatamente, é uma imagem, e o raciocínio não quer perder o trono que ele está ocupando indevidamente, né? Um trono usurpado. Então, ele começa a colocar obstáculos, começa a argumentar. É aquela imagem do anjinho e do diabinho falando, né? E a gente, normalmente, via de regra, vai e aceita as ponderações do raciocínio e quebra a cara, né? Quebra a cara. Então, eu queria falar esse aspecto do vídeo que eu acho que é bastante emblemático da situação da humanidade, né? E quando eu vi o vídeo, eu também lembrei de um trecho desse mesmo livro da senhora Rosélias, que ela fala da história de Caim e Abel, que está na Bíblia. E a situação também é a mesma, só que a história de Caim e Abel foi uma visão, foi assim um comunicado espiritual que um vidente recebeu sobre a situação da humanidade. Foi um quadro espiritual. O vidente recebeu, entendeu, anotou aquilo lá, tudo, e essa história acabou entrando na Bíblia. Caim é o raciocínio. Abel é o espírito humano, cuja voz Caim não quer ouvir. Ele não suporta o irmão. Apesar dos dois estarem intimamente ligados, Caim não quer saber do irmão. E nesse livro, para quem se interessar, a autora faz uma descrição bem detalhada do que o vidente viu e do significado para a humanidade de se deixar guiar por Caim. O que acontece com ela ao fazer essa escolha. E é assim, bastante detalhado, bastante extenso. Eu só queria ler um trechinho que assim, faz um compêndio desse assunto de Caim e Abel. Então, eu anotei aqui e queria ler para vocês. Então, diz a autor o seguinte: o quadro espiritual mostrado ao vidente sobre Caim e Abel impressionou-o profundamente. Sim, era para ele uma revelação, pois naquela época dominava desavergonhada idolatria por toda a parte na terra. E por toda parte os seres humanos se combatiam e se tornavam inimigos. Os bem-intencionados sofriam e procuravam os motivos da situação calamitosa. O motivo foi o Caim dominador, o cérebro, o raciocínio. O raciocínio queria ser o senhor e não o servo. Não queria mais ouvir a voz de seu espírito. Essa voz exortante interior tornou-se-lhe incômoda. Caim, o raciocínio preso à terra, e Abel, o espírito ligado à luz. Caim, o raciocínio, opôs-se tanto tempo à voz de Abel, à voz do espírito, que finalmente o matou. Então, é um quadro trágico da escolha que a humanidade vem fazendo há muitos milênios, né? De se deixar guiar pelo raciocínio em detrimento da intuição, né? E era isso. Eu só queria dar um exemplo também que o Calil falou aí, que ele não ouviu a voz da intuição da estrada. Eu passei por uma situação semelhante, viu, Calil? Só que eu fiz certo, né? Eu fiz certo. Eu estava atrás de um caminhão na subida, um caminhão carregado de tora de madeira, e eu pensei assim, nossa, se essa corda arrebentar, essa tora vem em cima de mim. Aí eu fui para a esquerda, foi o tempo de eu ir que a corda arrebentou e as toras passaram aqui do meu lado, eu só fui olhando as toras caindo assim. Viu, Calil? Aprende aí, você tem que prestar atenção quando surge a intuição. É isso, Carol, por enquanto. Obrigada, Roberto. Muito legal. Mário Sérgio, você quer comentar um pouquinho? O que você pode falar para a gente? Quero sim, Carol. Ainda tomando como base o vídeo da Paloma, aliás, depois você vai colocar aí na descrição do nosso vídeo o Instagram da Paloma, né? Quem quiser conhecer a artista plástica que é a Paloma.
E também o link para o livro do livro do Juízo Final, da Rosélia von Sass, né? Bom, retomando o vídeo, o que a gente percebe de interessante nessa conversa é que ali, naquela moça, né, que estava lá toda invejosa, né, é interessante que ela cita uma série de intuições, né, de coisas fortes, que é a cobiça, a inveja, a vaidade, a raiva e a fúria, né, que a gente poderia falar também sobre isso, ou seja, existem intuições ruins, né, aparentemente sim, porque estão todas aqui descritas pela Paloma, né. Mas antes até de falar sobre esse assunto, eu gostaria de relembrar bem que naquela época ali da humanidade, a intuição falava tão alto quanto falava o raciocínio, né? Que é o que o Roberto trouxe aí com a história do Caim e Abel. E essa voz interior, essa intuição, com o passar do tempo das pessoas, nós todos, seres humanos, deixar de ouvi-la, ela foi se aquietando, ela foi falando cada vez mais baixinho, até chegar à época atual em que a gente vive, e ela é um murmúrio na gente, né? A gente tem só essa coisinha bem baixinha falando na cabeça da gente, não mais tão alto como falava ali naquela história da Grinalda de Penas, né? Então, essa é a situação que a gente vive hoje. A gente vive uma situação em que a intuição fala muito baixinho, né, dentro da gente. Aquele exemplo que o Roberto deu do anjinho e do diabo, o diabo está gritando e o anjinho está sussurrando, né, hoje em dia, para a gente. Por isso, a importância do silêncio, né? O silêncio é um elemento importante para que a gente consiga ouvir a voz interior, né? Sem ele, realmente, não é possível. Além disso, sobre o silêncio, eu tenho uma coisa para falar aqui, mas eu posso falar mais para frente. E eu lembrei de um livro que eu li também há muito tempo, que acho que na outra reunião a gente também comentou, é do Alexander Eben, Dr. Eben Alexander, que é A Prova do Céu. Ele descreve numa passagenzinha, logo no prefácio do livro, ele fala que ele estava caindo de paraquedas e ele fez um movimento lá para se salvar, que, segundo ele não imaginava que o cérebro dele fosse capaz de tomar aquele raciocínio para fazer aquilo, né? E depois ele conclui que, pela experiência que ele teve de pós-morte e tudo mais, hoje ele entende que aquilo lá não foi o cérebro dele que fez aquela decisão, que foi alguma outra coisa, né? Então, provavelmente, ali você vê a voz, a intuição dele tão rápida que fez com que ele se salvasse lá de um acidente, né? Mas basicamente o que eu queria dizer é isso aí. Okay? Mário Sérgio, a gente está chegando já são 8h13 aqui no meu relógio, daqui a pouco a gente já vai finalizando para abrir para as perguntas. Se você quiser complementar sobre o silêncio agora, antes de passar para o próximo, acho que poderia ser interessante. O que você acha? Não sei. Eu gostaria de falar um outro aspecto importante, né, sobre a questão da intuição. Na mesa anterior, a gente falou sobre as formas de pensamento, e que elas efetivamente geram formas nos mundos sutis, né, além da nossa matéria, além do aquém, aqui, no além, né. E é importante a gente salientar, eu acho que isso é um ponto que a gente deve explorar um pouquinho, é que as intuições, a intuição, essa voz do espírito, ela também forma coisas nesse mundo fino. E com mais potência, com mais força até do que os próprios pensamentos. Acho que isso é um ponto importante, né? Ou seja, não só, como eu abri a outra reunião falando se os pensamentos pagavam taxa, né? Pagam, e as intuições pagam taxas maiores ainda se forem daquele tipo ali que a Paloma descreveu, de cobiça, inveja, vaidade, raiva e fúria. Se elas forem boas, elas dão um retorno também que é muito maior do que simplesmente os pensamentos bons. Legal, Mário. Você trouxe esse ponto importante, né? Porque até agora a gente estava falando da intuição como voz do espírito, que a gente ouve a voz do nosso eu. E você trouxe também as intuições como a vontade do espírito, né? Então, que pode ser uma vontade direcionada para o bem ou uma vontade direcionada para o mal, né? Ana Luísa, você pode complementar um pouquinho esse assunto para a gente?
Oi, pois não, Carol. Eu queria complementar com a conversa do Calil e a do Roberto. Eu achei muito interessante, porque eu falei na primeira vez sobre a vivência, né? O Calil teve uma vivência em que não ouviu bem a voz, o Roberto ouviu, né? Mas são vivências, para que a gente comece, inclusive, a perceber melhor a intuição. Eu passei por uma situação, que eu mais ou menos já comentei com vocês, que eu queria tomar uma decisão que na matéria grosseira não estava errada. Porém, eu sentia aquela pressão no meu plexo solar, que é muito importante a gente falar isso, né? Que a intuição traz essa impressão no nosso plexo solar e forma uma imagem, que eu não deveria tomar aquela atitude, eu não sabia por quê. Às vezes conjecturava um pouco, mas eu mesmo assim dizia, não, houve minha intuição, eu sentia que era minha intuição, e por várias vivências e por anos de toda uma experiência, a gente já aprende a respeitar, né, e saber que a intuição está falando o que é certo. E levei 4 anos para receber a resposta do que a intuição estava querendo me dizer. Então, eu acho que tudo é vivência, né? E quando a gente não obedece à intuição, a gente consegue até lembrar o momento, a imagem local que aquela intuição veio e que a gente não ouviu. Aquilo fica marcado, indelével na gente. Então, eu acho que é a forma que a gente tem para voltar ao estado certo de caminhar, de ascender, né? E isso precisa de confiança, precisa de gratidão, né? Nós estarmos em constante gratidão e alegria por tudo aquilo que a gente já conseguiu assimilar, para que cada vez mais a nossa intuição aflore de forma melhor e que o nosso espírito possa realmente se robustecer novamente, né? E aí sim, usando o pensamento, a capacidade de pensar, de raciocinar de forma certa, né? Deixando ela como um complemento do espírito. Queria, então, deixar isso como o meu fechamento. Legal, Luísa. Eu até, você me falando aí, me veio, né? Porque o raciocínio, ele enxerga só que os olhos veem ali, ele é muito limitado, ele enxerga a curta distância, né? E a intuição enxerga além. Então, você falou, 4 anos aí que a intuição te veio, demorou tudo isso para constatar. Então, a gente não percebe porque a intuição enxerga o que está além da matéria, né? Porque ela é o espírito vê tudo que está por trás daquilo, através da percepção, né? E a gente recebe, temos a intuição ali que é um auxílio, né, que a gente recebe muitas vezes como um aviso, e aí eu queria aproveitar esse ponto que você colocou, que a gente também possui auxílios que nós recebemos, e através que as pessoas colocam, cada um tem um guia espiritual, uma que possa auxiliar, e a gente recebe esses auxílios dos guias, através dessa ponte, que é da intuição. A intuição, o guia vai usar essa ponte para poder nos falar, para que possa falar a nossa consciência, digamos assim, né? O que esses auxílios que a gente possa ter, né? Então, a intuição serve como essa ponte e esse auxílio, né? Outra coisa que eu queria comentar é que o medo, ele turva a intuição, né? Na mensagem do Graal, o Drushin descreve que o medo, ele causa uma turbação, ele enfraquece a percepção da intuição, né? A insegurança, tudo isso porque o medo, ele gera muita coisa, então ele vai causando como se fosse uma interferência nesse processo, né? Então, obviamente, pela constatação, a confiança, né? Ele fortalece a intuição, né? Então, os pensamentos bons, puros, a confiança, né? A boa vontade, tudo isso que a gente já falou aqui, ela vai fortalecendo a intuição e deixando cada vez mais clara, né? A de ser ouvida. Então, se a pessoa, ela parte por esse caminho da boa vontade, procurar uma pureza dos pensamentos, ter confiança nas leis, porque se você for ver bem, o medo, de certa forma, é uma desconfiança das leis, né? Porque é como se você não confiasse nas leis do Criador. Então, ter confiança nas leis é um fortalecimento
você fortalece o espírito porque você compreende essas leis, né? Então, automaticamente também você consegue perceber mais essa questão da intuição e da voz interior. Então, essa colocação que eu queria falar. Legal, Max, super importante isso que você trouxe. Eu vou retomar um pouquinho um dos tópicos da nossa mesa hoje, né? Que era a questão do sentimento. E logo no início, na introdução desse encontro, eu falei assim, poxa, quem é que já não se viu enganado diante da razão? Quem é que já não também se viu enganado diante do sentimento, né? Quem é que perdeu muitas vezes a crença só na razão, mas também já perdeu a crença no sentimento, porque já sentiu algo que era um engano, que era uma ilusão, né? Ou já sentiu coisas que não eram verdadeiras, né? Não diziam respeito à verdade. Você sentia aquilo e não era de fato o que acontecia, né? Mas que o nosso sentimento, a gente fala que é como se a gente se afogasse em sentimentos, né? Que aquilo está ao nosso redor e é de uma consistência. E o interessante quando se fala de intuição é que a vozinha dela hoje está tão baixinha, difícil da gente fortalecer essa voz, que deveria ser o que a gente deveria fazer, né? Essa voz da intuição, ela fica muitas vezes até mais baixa do que a sensação do sentimento, a percepção do sentimento, porque o sentimento, ele também parece uma coisa que envolve o nosso corpo, ele vem e toma a gente por inteiro, né? A emoção. E a emoção, o sentimento, ele tem um papel, né, no sistema orgânico do ser humano, ele faz parte desse todo, ele coopera e ele gera formas, né? A questão que um sentimento dissociado do nosso espírito, e assim como um raciocínio, né, de um pensamento dissociado do nosso espírito, ele pode não ter nenhum comprometimento com a realidade. E a realidade, às vezes, não é aquilo que se mostra imediatamente, mas é o que é, no fim das contas, e que o nosso espírito pode pressentir, porque ele tem essa faculdade, uma faculdade espiritual, uma faculdade sutil, ela não está ligada aos planos da matéria, mas ela está ligada a uma visão mais ampla, a sentir o que pode acontecer, pressentir algo bom, pressentir algo ruim. E falando um pouquinho sobre sentimento, a gente estava conversando recentemente, né, como essa questão do sentimento é interessante, porque hoje a gente vive exemplos em diversos lugares que consideram o sentimento como a parte mais essencial do ser humano, né? Existem entendimentos que consideram o sentimento, como ele é algo sutil, que ele diz respeito completamente à essência do ser. Então, se você mexer nos sentimentos, você mexe em tudo. E é daí que advém muitas vezes a ideia de que se a gente se sentir bem a respeito de algo, ou se a gente sentir determinada coisa, né, que isso é capaz de, então, nos auxiliar. Sim, isso é verdade em parte, mas como nós já falamos aqui, nós já passamos por situações que nós somos enganados pelos nossos sentimentos. Então, por exemplo, vou até lançar essa pergunta aqui para o Calil. Quando a gente tem essa ideia de que acreditar em algo, ou se sentir bem a respeito de algo, né? Ou ter uma confiança de que algo vai acontecer, ou ter um sentimento de alguma coisa, muitas vezes o que se mostra na realidade é que esse sentimento se desfaz, ele não tinha conexão com a realidade, ele era meramente um sentir que está ligado, como já se falou aqui, a um pensamento. Por quê? Pensamentos, eles provocam sentimentos. Pensamentos tristes provocam sentimentos tristes. Pensamentos bons provocam sentimentos bons. Mas quando a gente fala para uma pessoa, não, vai lá, acredita que vai dar certo, ou se sente assim, né? A pessoa pode estar vivendo uma mentira, ela pode estar vivendo uma coisa que não é verdade. Quem é que nunca não se enganou? Eu queria perguntar para o Calil como é que ele vê essa questão do sentimento e por que é assim. Oi? Oi. Não, por antes favor. do Calil, eu só queria fazer uma complementação. É algo que o Max falou no começo e que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. O sentimento não é intuição. O sentimento está justamente ligado ao raciocínio, né? E o sentimento, ele também, junto com o raciocínio, ele gera fantasia, que daí vem uma imagem também para nós, tá? Mas antes dessa imagem, houve pensamentos, até aparecer essa imagem.
E ela nem de longe pode ser confundida com a imagem da intuição, que, como o Maximiliano falou, ela surge primeiro e depois vem os pensamentos. Então, essa é uma maneira que a gente tem, e precisa se esforçar para isso, para distinguir entre sentimento e intuição. Porque muitas vezes a gente acha que está seguindo a intuição, mesmo as pessoas que conhecem a importância da intuição, a voz do espírito, acham que está seguindo, no entanto, ela está seguindo um sentimento provocado pelos próprios pensamentos. E aí ela se decepciona, se ela não for muito firme, ela vai assim, não, só posso confiar mesmo na minha razão, porque a intuição falhou. Não, quem falhou foi o raciocínio, como sempre falha, quando ele se mete a resolver coisas que não estão na alçada dele, não é? Então, Abdurtim fala que, nesses casos, as pessoas seguram chumbo no lugar de ouro, e acreditam que esse chumbo é ouro. Então, é muito importante, na época atual, a gente diferenciar sentimento de intuição. Tá? Se a gente não diferenciar, a gente vai ver que o resultado não vai ser bom. Tá? Se, com a nossa atitude, a gente só causou sofrimento, dor, incompreensão, brigas, desavenças, então não era intuição. O que nos moveu a fazer aquilo foi sentimento. A intuição sempre leva tudo para cima, né? Ela é a voz do espírito, né? Então, só foi um parênteses aí no que você falou. Legal. E a gente, às vezes, tem essa impressão de levar o sentimento à condição de ouro, né? Porque o sentimento, essa palavra, ela evoca coisas boas, né? Eu até falar, ele é uma pessoa de sentimentos, ele tem sentimentos, né? E é importante a gente ver que sentimentos também podem ser ruins e confusos, como, por exemplo, o sentimento de posse, o sentimento de egoísmo, o sentimento de ter certeza sobre algo, de se achar correto, né? Isso é um sentimento, são sentimentos. Existem ótimos, existem sentimentos horríveis, cada um colocado em algum lugar pode dar um resultado diferente. Então, você pode ter sentimentos ótimos, e isso realmente foi bom e estava alinhado com a sua vontade interior. E muitas vezes a gente fala em sentimento achando que é uma coisa boa, né? Porque se confunde a questão do sentir do coração com o sentimento. E quando a gente, nessa mesa virtual, a gente até já tinha conversado sobre isso, quando a gente fala de voz interior, a voz do coração, a gente está falando da intuição. Então, é este sentir que a gente fala. O sentir dos sentimentos, a gente separa aqui, né? E também é importante entender que esse sentimento que o Roberto trouxe, né, que a gente hoje tanto eleva, em muitas correntes de pensamento, ele é colocado como essência última do ser, né? O máximo do máximo da espiritualidade se confunde com sentimento. Aí você recebe uma série de dicas de autoajuda ou de conselhos, onde você está olhando só o sentimento como se aquilo ali fosse o máximo, né? Que você resolveu o sentimento, você resolveu a situação, né? Ou se você sentir de determinado modo, então você supera a situação. O importante é você manter o seu sentimento sempre em determinadas direções, né? Mas se o sentimento está ligado, esse tipo de sentimento está ligado ao pensamento, que está ligado ao raciocínio e ao corpo e ao cérebro, então ele faz parte da matéria, ele não vai além. Então o sentimento não é a essência última do ser. É claro que é muito importante, ele está alinhado com a essência última do ser. Agora eu vou chamar o Calil, que a gente já está um pouquinho avançado no tempo, para fazer o comentário dele e também já trazer as perguntas para a gente. Roberta, se você quiser complementar também na parte das perguntas com os temas que a gente ainda pode cobrir um pouquinho mais nessa mesa, que são as formas intuitivas, né, e a responsabilidade decorrente do intuir também, e os outros participantes da mesa também, fiquem à vontade para a gente ainda cobrir esses temas no tempo que nos resta. Então, vou abrir para o Calil. Por favor, Calil. Essa diferenciação, né, ela é bem importante mesmo, porque quem nunca teve uma desilusão amorosa, né? Se fosse uma coisa incomum, você não teria um hit do não era amor, era uma cilada, né? Que é um hit da época que eu era mais novo. Então, sim, exatamente, a coisa é tão popular porque o sentimento se engana, sim, com certeza. E também outra coisa que é importante para poder pautar isso é daquele também dito popular no inferno tem um monte de gente com boa intenção, né? Ou seja, só ter um sentimento bom a respeito das coisas não é o suficiente.
E a partir do momento que você está colocando o sentimento como sendo a base da condição humana, você acaba se colocando nessa circunstância, sim, daquilo ser o mais importante para você. E ao tamanho equívoco que vem por conta disso, é o que a gente vivencia nos tempos de hoje, em que cada um tem um sentimento diferente a respeito das coisas e elas são simplesmente inconciliáveis. Então vivemos o caos. Oi, pode falar que o que eu tinha para colocar mesmo a respeito disso. Não, eu só queria aproveitar antes de colocar as perguntas, porque o Mário comentou no começo lá, que ele falou passando ali de intuição ruim, né? Que às vezes, dependendo de algumas intuições, e depois pode criar uma dúvida, mas a intuição vem do espírito, como é que pode ser ruim, né? Então, a intuição vem da qualidade do espírito, né? Se o espírito está ligado... Porque isso, inclusive, é uma dúvida aqui do pessoal. Você então, até falou um pouco durante a conversa, até falei aqui no chat. Já estamos respondendo as perguntas. Né? Pode desenvolver melhor. A intuição vem da atividade, da atividade espiritual, né? Então, se o espírito está ligado às coisas nobres e boas, assim como o Mário falou, vai ter intuições boas, né? E essas intuições, quanto mais fortes forem, mais nobres, mais ela vai te auxiliar e mais ancorar e criar fios que te possibilitem a ascensão, né? Agora, se a pessoa vai no seu desenvolvimento, como no caso ali né, do exemplo do Caim e Abel, né, vai se ligando muito mais à matéria, ao raciocínio, e vai perdendo essa ponte com aquilo que é mais nobre, ele vai tendo intuições diferentes, né, de intuições não tão elevadas, mas isso também ele vai se restringindo um pouco, vai ficando um pouco mais limitado, né, até chegar a um ponto que ele para de ouvir a intuição, né. Então, aí alguém pode pensar, como é que eu faço, né, para melhorar a minha intuição, né? Você acha que é uma pergunta bem válida, né? E a gente conversando assim, o início da boa vontade, você buscando, querendo melhorar, querendo se desenvolver, você vai se conectando cada vez mais. Logicamente que isso não é uma coisa que rápida, né? De uma hora para outra, demora um tempo, mas cada vez mais você vai se ligando, tendo melhores pensamentos, os pensamentos mais puros, e essa permanência, né? Você ligando a boa vontade, você querendo estar melhor, né? Essa persistência nessa boa vontade vai fazendo que cada vez você fique mais leve, né? E essa leveza vai trazendo intuições mais aprimoradas, digamos assim, mais leves também, mais puras, e com isso te conectando a coisas mais nobres, e a gente vai amadurecendo assim. Ô, Max. Oi. Só queria complementar que a Carol falou das conformações. Tudo que a gente coloca nesse mundo com a nossa vontade, que tem a força anímica, cria formas no mundo mais fino. As palavras, os pensamentos e também as intuições. E essas conformações intuitivas, que podem ser boas ou más, feias ou bonitas, né, elas permanecem ligadas com o gerador. Então, onde elas atuarem, onde encontrarem um solo para atuar de acordo com a igual espécie das pessoas, boas ou más, né, elas vão atuar e vão trazer por esse cordão, que ela continua ligada ao gerador, a reciprocidade. Por isso, a responsabilidade é inerente àquilo que a pessoa intui, pensa e fala, né? Quando ela coloca a vontade intuitiva dela nessas atuações aqui na matéria. Carol, era isso que eu queria adiantar aí sobre aquele último tópico. Eu queria fazer um comentário também, Carol, posso fazer? Até que a gente estava conversando agora há pouco também, um pouco antes de começarmos a mesa, essas questões que nem o Max falou aí da boa vontade, sem sombra de dúvida, é a essência, é a chave para o sucesso nessa empreitada, da gente conseguir retomar a voz interior e fazer com que ela reverbere mais alto. E o cuidado também com as questões ruins, né? Por exemplo, como no vídeo da Paloma ela fala da cobiça, da inveja, da vaidade, da raiva, da fúria. São sentimentos, são sensações que às vezes a gente tem. Às vezes você fica com inveja de alguma coisa, né? Às vezes fica com raiva de alguma coisa no trânsito, que é um lugar bom para que se a gente não tomar cuidado, a gente fica com raiva ali de quem ultrapassou e tudo mais, né?
À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando menos raivoso, mas quando a gente é mais novo, a gente é um pouco mais raivoso em relação a algumas coisas. E eu acho que o segredo aí, mesmo, não é que você não tenha boa vontade numa situação dessa, mas é você tomar o cuidado de não transformar um sentimento desse, né, ou uma coisa que brota, é você pôr a sua força anímica nisso daí e transformar isso numa coisa ruim, ou seja, acabar uma situação que poderia gerar uma raiva, ou fúria, ou vaidade, ou qualquer coisa, transformar ela em coisa ruim. Esse é um cuidado que a gente tem que ter também. Bacana, Mário Sérgio. Então, agora acho que a gente pode abrir para as perguntas, e aí, conforme forem surgindo questões, a gente também vai complementando os participantes aqui que quiserem responder as perguntas do público que está nos assistindo. Calil, o que você achou de interessante aí? O que o pessoal está comentando? Eu provoquei aqui o pessoal e dali a pouco veio uma enxurrada de perguntas aqui. Não sei se vamos conseguir responder a todas elas, mas vamos lá. Algumas eu acredito que já foram pelo menos parcialmente respondidas. Talvez algum esclarecimento adicional se faça necessário. Teve alguma assim da questão, mas como assim existe intuição ruim? A voz do espírito não é sempre boa, inclusive o Antônio Carlos Calvache falou, o vídeo do começo que a gente tocou ali da Paloma não diz exatamente isso, de que aquela pessoa tinha essa coisa ruim ali e tinha a voz ali admoestando ela. Eu entendo que você pode ter uma intuição ruim se você for um espírito caído e desligado da luz, se estiver num ponto de estar desligado, e naquele ponto da humanidade aquela moça não estava. Ela teve um sentimento ruim naquele momento, uma ideia ruim, um pensamento ruim, e por mais que sentisse a intuição ali falando que não deveria fazer, ela foi insistindo no erro, mas ainda assim era uma pessoa que estava ali incorrendo em erro. Diferente de uma pessoa que já está no erro já há muito tempo, já se desligou por completo, foi dinamitando aos pouquinhos essas pontes aí com o que é luminoso, e por isso teria intuições ruins. Bem, pelo menos é o que eu consigo entender disso tudo. Não sei se mais alguém quer comentar a respeito, porque gerou um pouco de controvérsia aqui no nosso chat. Eu ia até comentar que o Mário levantou o dedo ali, até que o Mário, eu ia até puxar o gancho que o Mário usou, porque a pessoa, às vezes, não quer dizer que ela já está, né, por exemplo, a pessoa que ela intui inveja, né? Então, ela tem um pensamento primeiro de inveja, e ela fica persistindo naquele pensamento de inveja. Às vezes foi um pensamento assim, ela olhou alguma coisa, viu o outro com alguma coisa que ela gostaria de ter, e ficou com inveja, só que a persistência nisso acaba dando força, e no momento ela pode alimentando aquilo até que ela começa a intuir a inveja também. Então, quer dizer que a pessoa está num nível muito extremo, né? Todo mundo, se não tomar cuidado, não tiver vigilância, pode chegar a um determinado ponto. Por isso que é importante também a questão da pureza do pensamento. Então, você vai puro, foca os pensamentos, que a gente comentou na última mesa virtual, né? Isso ajuda você a manter essa vigilância, né? Mário? Então, sobre esse assunto, na mensagem do Grau de Abdrushim, na dissertação No Reino de Demônios e dos Fantasmas, tem um trechinho que ele é bem explícito nisso daí, olha. Ele diz o seguinte: quero tentar apresentar aqui uma imagem clara. Uma pessoa, por exemplo, intui inveja, né? Disse comumente, a inveja brota dela. De início, trata-se de uma intuição genérica, muitas vezes nem claramente consciente ao espírito humano. Essa intuição, contudo, ainda nem moldada em determinados pensamentos, portanto, sem ter ainda chegado ao cérebro por si só, é aquilo que traz a chave única capacitada a estabelecer ligação com a força viva e formar a ponte para tanto. Ou seja, não vou continuar me estender, mas aqui ele já mostra claramente, né, que existe sim intuições ruins. Okay? Era isso que eu queria complementar. Legal. Até, Mário Sérgio, dá para complementar com a questão que a gente mesmo conversou no nosso grupo aqui, preparando, né, essa conversa, que o espírito, ele assim como a gente olha o corpo, e o corpo ouve e age, fala e age, o espírito, ele também é assim. Ele percebe e ele também atua.
o que a gente muitas vezes tem como entendimento de intuição é somente a faculdade receptiva do espírito quando ele, quando de fato, né, você consegue o seu espírito, desculpa, quando você ouve a voz do seu espírito, né? E o que acontece também no outro ponto desse processo é o próprio espírito ou a sua vontade mais íntima atuando. Essa vontade, por ser espiritual, ela também é denominada intuitiva, porque ela vem do mesmo lugar da onde vêm as nossas intuições. Então, talvez essas nomenclaturas, para algumas pessoas, sejam novas, ouvir essa nomenclatura, mas o que a gente pode clarificar aqui, que nos ajuda a entender, é o querer do espírito. A gente ouve a voz interior do nosso espírito, e o nosso espírito também tem a vontade, que é aquela vontade mais íntima, que é a vontade que perpassa, então pode perpassar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, caso a gente dê vazão a essa vontade íntima. E essa vontade íntima, ela pode estar mais ou menos, né, comprometida e degenerada no sentido de coisas ruins, pesadas, né? Quando você tem aí comportamentos que são extremamente danosos para o próprio espírito, para os outros espíritos, que são comportamentos considerados negativos, né? Pesados nesse sentido. Então, se alguém quiser entrar um pouquinho mais nessa questão, mas é importante, até o Mário Sérgio, você podia trazer aquela questão da boa vontade e da vontade, né, que fala que para a gente manter purificado o foco dos nossos pensamentos e da nossa vontade, né, ou seja, dessa vontade que pode ser boa ou ruim, ou pode ser uma boa vontade, surgem coisas de força espiritual, que também pode ser chamada de conformações intuitivas, porque elas bebem da mesma fonte da atuação do nosso espírito, que é espiritual. Não sei se ficou claro, talvez fosse interessante entrar nesse conceito mais tarde depois, para muita gente ainda pode ser uma novidade, mas é importante, então, trazer isso. Algum participante da mesa quer complementar esse ponto de vista? Não? Então, Calil, você pode trazer mais perguntas? Eu estava lendo ali algumas perguntas, Carol. O pessoal falou assim, tem uma pergunta também, limpar os pensamentos, acalmar a mente, existe um caminho a ser seguido, uma cor, uma imagem, né? E tinha uma outra também, não lembro de quem que é que eu li, que ela falava mais ou menos nesse sentido também, sobre a ansiedade e tudo mais. E eu acho que, assim, no sentido que a gente comentou um pouco dos pensamentos na última mesa virtual, né? Mas eu imagino também que a pessoa precisa ter persistência, né? Porque muitas vezes a gente começa a buscar os pensamentos melhores e tudo mais, e você às vezes está num ambiente, alguma coisa assim, que vai te trazendo pensamentos que desviam daquele caminho que você quer tomar no primeiro momento, né? E se manter essa persistência, essa vontade para o bem, que a gente coloca a boa vontade, com o tempo você vai ganhando mais resiliência, digamos assim, também na resistência. Alguém comentou também se os pensamentos puros de certa forma um escudo, né? Então você vai ganhando essa força que vai te auxiliando, e com os tempos também você vai ficando cada vez mais forte a poder resistir. Então, por isso também que quando a Biduchin coloca conservar puro foco nos pensamentos, no sentido que a gente tendo aquilo que é o principal puro, fortalecido, a gente vai receber, de repente você recebe uma notícia ruim, ou às vezes está assistindo o jornal, vê uma coisa ruim, ou alguém comenta alguma coisa no trabalho, e aquele pensamento vem de repente, mas se é uma coisa que não é o seu principal, que não está forte dentro de você, com o tempo depois passa, ele não fica sendo realimentado dentro do seu íntimo, né? Então, agora, se dentro do seu íntimo é puro, você pode receber eventualmente essas coisas que tendem a te desviar, mas você mantém o seu caminho, porque dentro é forte, né? Agora, se você está ainda no começo, é muito mais fácil você ser desviado, porque a gente ainda não está fortalecido. Então, minha dica aí seria assim, ó, tem persistência, mantenha a vontade, a boa vontade, que uma hora
a boa vontade e o espírito vai amadurecendo e vai vencendo, né, na luta aí do processo. Só queria dar um exemplo que agora me veio, que talvez deixe um pouquinho claro esse processo, que é, por exemplo, você tem em você, assim, uma questão com a cobiça, por exemplo, e aí você traz isso e você tem, então, esse hábito de cobiçar tudo e todos e qualquer coisa, então isso está, de certa forma, aderido a você, a sua vontade mais íntima, então você alimenta aquilo com vontade íntima, com força intuitiva, força espiritual, você vai, então, gerando essas conformações que o Roberto falou. A mesma coisa pode acontecer de você trazer esse processo, né, acontecendo em você, esse processo pode ser até kármico, né, já há muito tempo acontecendo, mas você, no meio disso, você ouve a voz da sua intuição a respeito daquilo. Então, veja, não é unilateral, ou tem ou não tem, é muito difícil dizer, às vezes as pessoas trazem coisas em diferentes graus, mas se a pessoa mesmo trazendo aquela predisposição de formar com vontade intuitiva aquilo, for capaz de ouvir ainda a voz de uma intuição boa, que fale para ela em algum momento, olha, não é por aí, isso não vai te fazer bem, só vai te colocar em problema, então ela pode, então, ouvir a voz ainda, se ela conseguir, né, se ela conseguir ainda purificar esse canal de comunicação, basicamente, nesse canal interior, se ele estiver limpo o suficiente para que ela consiga ouvir, então ela pode superar, sim, um mesmo problema que vinha, está ligado a essa nomenclatura de intuição, o mesmo problema ligado ao espírito, ou seja, que ela alimentava intuitivamente, se ele não for uma coisa muito, muito grande. Eu vejo assim. Alguém de vocês gostaria de comentar? Vamos para mais perguntas. Calil? Só ali, às vezes você comentou da questão da intuição, e às vezes a gente está vendo algumas perguntas aqui do grupo, e às vezes o pessoal fala também daquela percepção que a gente tem da primeira impressão, né? Você vai conhecer uma pessoa, de repente você tem uma impressão. A pessoa às vezes é super simpática, mas você tem uma impressão diferente do que aquilo que a realidade te impõe, né? E essa é a voz da intuição falando, né? E normalmente você, igual a Ana falou, né? Às vezes você só vai perceber isso anos depois, né? Muito tempo depois, que aquela primeira impressão foi acertada, né? Então é muito importante você estar atento também a essa voz. Roberto? Sim, Max, quando você falou, eu me lembrei de uma coisa que também está no livro do Juízo, que a Rosélia Fonseca diz que todo mundo já conheceu alguma pessoa em que, por mais que você se esforce, você não consegue confiar nessa pessoa. A pessoa pode ser simpática, está sempre com um sorriso nos lábios, super prestativa e tudo, mas ela não passa. E a Rosélia Fonseca, ela explica que esses casos, isso acontece porque o exterior da pessoa não é igual ao interior. Quer dizer, ela intui diferente daquilo que ela aparenta, com as palavras, com o modo dela ser e tudo. Quer dizer, é tudo casca, né? Tudo técnica, né? De ser simpática e tudo. Mas por dentro ela está sendo, sei lá, está intuindo ódio, ou está sendo irônica, ou está sendo sarcástica, ou não está dando a mínima para você. Então, se ela sente uma coisa e fala outra, e tenta mostrar outra, fica uma dissonância tão grande que a pessoa percebe que aquela pessoa não dá para confiar, né? É isso que eu queria complementar. Agora a gente já está bem pertinho aqui do final, né? A gente tem praticamente 1 minuto. Calil acompanhou as perguntas que surgiram, né? A gente até gostaria de responder mais perguntas, mas não sei se vai ser possível. De qualquer forma, a gente agradece. Esse é um assunto muito amplo. A gente gostaria de cumprir o nosso compromisso com vocês, de manter o tempo, né, estipulado, mas com certeza daria para falar muito mais e conversar muito mais. A gente espera que com
com esse encontro, a gente então tenha ajudado a lançar uma luz sobre esse tema que a gente estuda, né? E que também muitas pessoas podem ter interesse e agora, com certeza, utilizar melhor essa ferramenta que nós temos à nossa disposição. Então, eu acho que a gente já pode passar para os recados finais aqui dos nossos participantes. Calil, se você ainda quiser fazer um comentário, ou quem está de olho nas perguntas, ainda cobrir mais um tema, infelizmente o nosso tempo já está se encerrando. Vou passar para a Ana Luísa, e depois para o Calil, Mário Sérgio, Roberto, Max e Roberto. Ana Luísa, seu recado final. Bom, o que eu gostaria de colocar é que cada vez mais a gente busque clarear a nossa intuição, robustecê-la, prestar bastante atenção nisso que o Roberto colocou, da primeira impressão que a gente tem, né? Quando se conhece alguém, quando se está numa situação. Essa primeira impressão é importantíssima e que a gente deve dar ouvidos. E mais lá para frente, nem tudo na vida a gente tem respostas imediatas, mas que se a gente sente intuitivamente, se a gente tem aquela impressão forte, que fique atento e dê ouvidos, porque essa será a forma da gente robustecer novamente a nossa intuição e caminharmos de uma forma melhor dentro da criação. Então, desejo que todos tenham muito boas vivências em relação a isso. Uma boa noite para todos. Calil, você pode trazer os seus comentários finais, por favor? Sim. Como comentário final, quero colocar aqui o velai e orai. Por só velar não é o suficiente, porque se você para se escutar, mas você ainda está numa sintonia ruim, não adianta muita coisa. E só o orar sem o velar também não é o suficiente. Por mais que você consiga cultivar algum tipo de conexão, mas se você não consegue depois aproveitar a aurida do que virá como intuição disso, também pouco valor vai ter para você no aspecto de um dia a dia, da tomada de decisões, no uso do seu arbítrio durante o seu peregrinar. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, Calil. Mário Sérgio, você pode dar o seu comentário para a gente? Sim, eu gostaria de terminar minha fala aqui citando mais um trechinho da mensagem do Graal de Abdurrahim, na dissertação ainda no Reino dos Demônios e dos Fantasmas. Ele nos exorta, por isso, mais uma vez, clamo insistentemente a todos, conservai puro o foco da vontade e de vossos pensamentos, com isso estabelecereis a paz e sereis felizes. Aí ele nos exorta em relação aos pensamentos e o foco da vontade, que é a intuição. Ok? Boa noite a todos, até a próxima. Max, quer dar o seu recado final aí para o público? Sim. Primeiro que a gente comentou várias coisas aqui, mas estamos longe de esgotar o assunto. Então, uma coisa que eu ia sugerir, pessoal, continuem pesquisando, busquem. A mensagem do Graal tem muitas respostas, ela vai detalhar, tem outros livros colaterais que vai te trazer muitas respostas também. Então, e também cada resposta vem de acordo com o nosso esforço, digamos assim. Nada vem sozinho, você precisa buscar um pouco para poder receber essa resposta, né? E uma coisa que me veio, assim, no sentido da intuição, que a intuição digamos que é o canal, seria o caminho do ser humano, do espírito, para a luz, em direção ao Criador. É por esse canal que a gente vai conseguir intuir a luz, né, que conseguir se conectar àquilo que é mais elevado. Não tem outro caminho, né? É através da intuição. É o que o espírito consegue. Principalmente como nós estamos aqui na matéria, encarnados, a gente precisa dessa ponte, desse canal, para se ligar àquilo que é mais elevado. Legal. O meu recado final vai para um tema que a gente passou de leve muitas vezes, que é o tema da boa vontade, que realmente,
como o Calil falou, né, de boas vontades o inferno está cheio, né, porque existem boas vontades mentais. E uma coisa que é engraçada, né, que uma vez me falaram, né, a maioria das pessoas não levanta todos os dias pensando, agora eu vou acabar com a vida do meu próximo, né? Geralmente as pessoas levantam todos os dias, a maioria delas, né, imbuídas de uma vontade que parece ser uma boa vontade mental, né? Mas aqui a gente vai descendo um pouco nessas camadas, né? E a gente tenta encontrar uma boa vontade interior e fazer o que é o bom e que é o certo para o próximo, fazer o que é correto. Quando essa vontade, ela é a nossa vontade, da nossa essência, ela sai de dentro e ela guia o rumo dos nossos pensamentos para uma boa vontade real. Porque, gente, é muito simples. Quem é que, muitas vezes, munido de boa vontade, não fez algo que não foi legal? E quantas vezes nós não sofremos na mão do nosso próximo que estava achando que estava fazendo algo legal, munido das melhores intenções. Por quê? Porque a boa vontade não é mental, ela surge de dentro, né? Essa vontade interior, se ela é boa, ela vai abrindo caminho para a intuição passar, para a intuição se robustecer, como falou a Ana, e aí para você ir, então, num crescente, né, que consegue perpassar os seus pensamentos, então você começa a pensar de fato, alinhado à vontade do seu espírito, né, e você também forma palavras e pensamentos nesse sentido, e cada vez mais intuições. Por quê? Porque é apontado um caminho, e por esse caminho você pode, então, trafegar por segurança, é como se fosse uma ponte firme numa época em que nada é firme. Cada dia vem um novo conceito, um novo pensamento. Se a gente fosse deixar se guiar pelos nossos pensamentos, é firme essa estrada? A gente se pergunta, olhando para nós mesmos e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. É firme essa estrada pela qual seguem os nossos pensamentos levianos, né? Ou em ebulição? Não é firme, ela não é segura, né? Ou muitas vezes ela não leva a lugar nenhum. Ela não traz respostas e não traz paz de espírito. Então, eu desejo que a gente possa cada vez mais encontrar essa boa vontade interior, para que ela se fortalecendo, vai trazendo um caminho, esse caminho leva a resoluções, leva a ações, essas ações levam a reações, né, a resultados, e a partir disso a gente começa a abrir a estrada na nossa vida, pavimentar de forma diferente e segura, porque uma coisa vai levando a outra. Então, esse é o meu desejo para todos vocês, e vou chamar o Roberto aqui para encerrar. Sim, então, encerrando, a Carol hoje me mandou uma mensagem perguntando se eu ia ler alguma coisa, né? Normalmente eu leio algo, usualmente um trecho da mensagem ou algum escrito importante. Eu disse que não tinha nada programado, que eu não ia ler nada. Mas eu mudei de ideia. Mudei de ideia porque nós recebemos uma mensagem do nosso chefe, que é o Mário, no final da tarde, e eu quero terminar lendo essa mensagem dele. Diz o seguinte: se o que move o ser humano é a boa vontade e o cuidado em não causar dano a outrem, então estará formada a base para que irrompa livremente de seu espírito as intuições que aplanarão o seu caminho para a ascensão. Então, termino com essa frase do chefe Mário. Obrigada, Roberto. Então, fica aqui o nosso boa noite, a nossa despedida, e a gente aguarda vocês na próxima mesa virtual, que vai acontecer no dia 15 de julho, e o tema será as 3 leis básicas da criação. Fique de olho no nosso site, fique de olho no nosso canal no YouTube, e não perca, então, o nosso próximo encontro. Um grande abraço e uma ótima noite. Até lá, pessoal.